Salve, salve, gente amiga da bola! Estamos chegando aí para mais um programa 7-1, hoje para repercutir muita coisa aí relacionada ao gigante da colina, ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos conversar aqui com o Gustavo Mel, que tem um canal aí no YouTube, Portão 9. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado, rapaziada. Obrigado pelo convite. A gente está aí sempre falando dessa cachaça louca chamada Vasco da Gama, né? A gente tem uma proposta lá no Portão 9 de fazer esse cruzamento aí entre jornalismo, né, informação, debates, com uma pegada torcedora também, né? Com uma pegada claramente clubista, no bom sentido do termo clubista, né? De não esconder que quer o melhor para o clube, que torce pelo clube, que tem uma intimidade, uma afinidade pelo clube. E a gente também está disposto a fazer esse tipo de aproximação, de debate em todos os espaços que formos convidados, eu e meu sócio, meu companheiro João Almirante, nessa empreitada aí do Portão 9, que é uma experiência, um projeto muito bacana que a gente está tendo. E estamos aí, para falar de Vasco. Não aguento mais, meus amigos, não aguento mais falar de Vasco. É impressionante, meu camarada. O Vasco me maltrata, mas a gente segue aí nesse vício doido. E, enfim, o Clube de Regata Vasco da Gama, essa instituição mais que centenária. Por outro lado, se nos maltrata também, nos traz muita coisa, é muito carinho, é muita alegria. Então, estamos aí para falar de Vasco mais, mano. Beleza. Vai ser um papo bacana aí. E tomara que muito esclarecedor aí para a torcida do Vasco. Léo, bola está contigo. Faz a tua primeira pergunta aí para o Gustavo. Opa, maravilha. Gustavo, obrigado aí pela presença, obrigado também a presença dos nossos seguidores que estão assistindo aí o canal nesse momento. Gustavo, a gente vê, né, que o Vasco está enfrentando uma crise, né, financeira, política, muito mais grave do que nas ocasiões anteriores que o clube foi rebaixado, né? Tem uma gestão nova que está assumindo há um pouco mais de um mês. Tem um plano aí de 100 dias que o atual presidente Jorge Salgado já apresentou. Tem gente nova aí no comando do clube, na diretoria. E como é que você vê esse cenário, né? Enfim, o Vasco ter que enfrentar novamente o desafio da segunda divisão. Não é fácil. A gente viu aí que o Cruzeiro caiu e ficou, diferente do Vasco e de outros grandes clubes que conseguiram retornar de primeira. Enfim, o que você espera do Vasco esse ano? O que você vê como o maior desafio a ser enfrentado em 2021, na temporada 2021? Fala, Léo. Léo, a gente se conhece de outros carnavais, né, Léo? De outros tempos, já de garoto ali, no bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro. Exatamente. A gente já se esbarrava por ali. Prazer falar com você, meu amigo. Olha, eu não consigo enxergar os 4 rebaixamentos de maneira muito diferente. Como dizer? Para mim é um processo só, né? Digamos, a crise do Vasco da Gama é uma crise de 20 anos, que começa ali no início dos anos 2000, uma série de eventos e uma série de opções que a instituição toma a partir dos seus dirigentes, que nos traz até esse ano. Todos os 4 rebaixamentos, de diferentes maneiras, mas tiveram um componente importantíssimo nos seus processos de crise e instabilidade política do clube ali nos bastidores, nas suas reuniões, suas forças políticas ali, seja em 2008, com a eleição tutelada pela Justiça, a eleição de 2006 anulada 2 anos depois e uma nova eleição sendo convocada no meio do campeonato com a tutela total da Justiça, o Ministério Público cuidando da eleição na sede do Vasco da Gama em meio ao Campeonato Brasileiro, uma mudança de diretoria, enfim, depois de 2013, toda uma situação de crise da gestão Roberto Dinamite, que um castelo de cartas que se ruiu ali, né? Um castelo de areia que se desfez completamente. E ali também houve uma queda do Clube de Regata Vasco da Gama. Em 2015, a volta de Eurico Miranda e agora essa situação para lá de complicada, para lá de bizarra,
de um clube que não consegue lidar com uma política feita de forma mais fraterna, podemos dizer, democrática, podemos dizer, franca. É um clube que, nos seus bastidores, nos seus gabinetes, nos seus salões de reuniões do conselho, vive uma absoluta batalha entre homens brancos, velhos e adultos, que estão ali numa rinha parece que estão jogando com um brinquedinho, que é o Vasco da Gama, e que, de fato, entram num estilo rinha ali, numa coisa meio complicada, e que leva a gente para essa situação de absoluta crise institucional mesmo, né? Uma crise política que vai ali nas bases do clube, né? Corrói as bases do clube. O diferente agora, Léo, é que é uma questão para além do clube, é uma questão do financeira, né? A gente caiu das outras vezes. É um clube que nunca tinha caído até 2008 e ali estava no seleto grupos que se orgulhavam de jamais ter caído, com essa balela que eu, como vascaíno, hoje digo balela de que clube grande não cai. Enfim, a gente tinha isso até 2008, agora a gente já está calejado, a torcida já está mais que calejada, dói pra caramba, é difícil, mas o que mais preocupa é porque dessa vez a queda de receitas é brutal, abissal, e num clube que está tentando se reerguer e se reorganizar, com uma nova gestão, uma proposta bastante responsável de reorganização das suas contas, de pagamento de suas dívidas, umas dívidas estratosféricas, enfim, todo um planejamento feito a partir desse panorama que já era duro de dívidas, agora com essa queda brutal e, podemos dizer, de certa forma, inesperada de receitas, a situação fica dramática, né? A situação fica muito complicada, tudo que se esperava dessa gestão Salgado é colocado em risco, né? É uma perda de cerca de 100 milhões aí de receita, que é uma trauletada gigante para um clube que tem gastos calculados num padrão de Série A. Então, é complicado da gente fazer qualquer previsão, digamos, mais certeira, né? A gente sabe que os profissionais que estão lá têm sua capacidade e não estão de bobeira, estão se organizando lá para enfrentar da melhor maneira, mas o desafio é enorme, né? De fato, a volta do Vasco à seleta prateleira ali das maiores potências desportivas do futebol brasileiro, se ela de fato acontecer em breve, não vai ser assim tão em breve. Foram alguns anos que a gente perdeu nesse ano de mais um rebaixamento, certamente. Beleza. Porra, situação preocupante mesmo, né? Gustavo, faz a pergunta pro seu xará aí. Exatamente. E aí, xará, beleza? Seguinte, cara, a gente acompanhou o Vasco nessa última temporada e o time, o elenco, assim, uma coisa horrorosa. A gente vinha comentando por aqui até que com esse time o Vasco não volta para a Série A de jeito nenhum. O que aconteceu naquele jogo contra o Internacional, do jogador parar no meio de uma jogada, sabe, foi surreal desistir do jogo. E assim a gente vê um Vasco absolutamente catatônico, né? Esse ano, com pandemia, tudo, o calendário achatou, não teve mais período de férias, período de pré-temporada para fazer uma reformulação de elenco. Os times estão indo mais ou menos com os elencos que estavam aí até agora, consegue trocar uma ou outra peça. E o Vasco vai conseguir reformular o elenco ou vai com isso mesmo e aí provavelmente na toada que foi, sinto muito, mas vai ser um Deus que nos acuda na Série B também. O que você acha que vai ser? Ah, meu xará, olha, é difícil. A gente está muito nas mãos da competência, que se confirme essa competência, de Alexandre Pássaro, né? Nosso diretor de futebol agora, que veio de São Paulo e tal, que fez um trabalho que recebeu críticas lá por algumas questões, algumas contratações, fala-se muito da contratação do Pablo a preços altos, fala-se
algumas coisas não tão abonadoras da passagem de Alexandre Pássaro no São Paulo, mas, de maneira geral, é um cara muito elogiado, um cara estudioso, um cara que sabe muito desse futebol dos nossos tempos, né? Desse futebol cada vez mais futebol negócio, cada vez mais um futebol moderno que pede muita atenção à análise de dados, à busca qualificada de jogadores no mercado, e na mão dele que está essa batata quente de reformular, como você colocava, Gustavo, sem tempo para tal, reformular um elenco completamente desacreditado. Se a gente pegar em termos de elenco, o Vasco certamente não estava entre os 4 piores elencos desse campeonato, mas em termos de time, em diversos momentos do campeonato e na reta final, para piorar, né? O Vasco mostrou ser o pior time do campeonato em determinados momentos. Cada um teve ali, Goiás teve seu momento, Botafogo teve seu momento, Coritiba teve seu momento, e o Vasco também, em diversos momentos, tomou umas pancadas que você via que o time estava absolutamente frangalhos e totalmente sem nem conseguir encontrar a vontade dos jogadores de vitória, né? Então, assim, é um elenco que vem muito desacreditado, é um elenco que pedia uma completa reformulação para essa Série B, mas que Alexandre Pássaro vai ter dificuldades também, né? Porque é um elenco que tem uma série de contratos muito bizarros, com jogadores que estão super desvalorizados, jogadores que têm muito pouco mercado hoje em dia, né? Você pegar um exemplo, assim, sem fritar jogador, mas enfim, você pega um Wehrle, zagueiro do Galo, Coritiba e tal. O Wehrle fez uma Série A, teve uma boa sequência na Série A em 2018 e recebeu um contrato super extenso, com salário de valores altíssimos, que foi apontado na época, assim, um absurdo que era se pagar esse salário, se assinar esse contrato de tantos anos com o zagueiro Wehrle, que já sabia que, apesar da boa sequência, era paçoqueiro, né? Que é um zagueiro que, meu amigo, pode fazer 3 jogos bons, você sabe que no quarto ele pode entregar a paçoca daquele jeito, o que para zagueiro é muito delicado, né? Igual ao Wehrle, não foi por falta de aviso. Não foi por falta de aviso. Igual ao Wehrle, você tem uma série de jogadores que tem essa questão muito delicada de um contrato vigente, uma falta de mercado e um salário alto. Aí como é que você faz? Você, Alexandre Pássaro, pega essa trolha e, de repente, você tem que armar, sem dinheiro, um elenco que pede reformulação completa, sem tempo, e com uma porrada de jogador encostado ali, comendo a sua folha salarial, que você não tem para onde mandar. Você não tem para onde renegociar, você tem uma dificuldade muito grande ali com esses contratos, né? O exemplo do Bruno César, por exemplo, que hoje está no Penafiel de Portugal, né? Portugal também conhecido como Cariocão das Europas, está lá o glorioso Bruno César jogando no Penafiel, e o Vasco paga parte do salário dele até hoje. Nossa. Ainda é jogador do Vasco, e a gente, clube que está passando o Pires por aí, é um clube que ainda paga salário de Bruno César, como se pudesse dar ao luxo disso, né? Isso é uma situação que pode acontecer, por exemplo, com o zagueiro Wehrle. Não descarto que a gente tenha que se desfazer de alguns jogadores pagando parte do salário, coisa que clubes ricos fazem, né? Então, nos damos ao luxo de poder nos equivocar nessa contratação, mas depois, qualquer coisa, a gente tem uma folha, um estofo ali que nos dá essa saída. Eu tenho falado e vejo colegas e companheiros indo pelo mesmo caminho, de que o grande desafio de Alexandre Pássaro, ainda mais agora se confirmando o rebaixamento, não é nem quais os jogadores que vão vir, quais os arranjos que ele vai fazer para os jogadores que vão vir, e sim os jogadores que ele vai conseguir se desfazer nessa situação muito complicada do Vasco da Gama. E aí, uma absoluta responsabilidade de doutor Alexandre Campelo, ex-presidente, que entrou de forma vergonhosa no clube, né? Uma chicana ali de bastidor, um golpe no sócio que tinha
2018, em 2017, final de 2017, tinha eleito um outro presidente, e ali uma manobra de bastidor, usando o regulamento do Conselho debaixo do braço, fez uma coisa inédita, que foi na confirmação, em segunda instância, no Conselho Deliberativo, desrespeitou o voto do sócio e se proclamou como presidente. Uma situação clássica aí, que fez um trabalho lamentável, Gustavo. O Gaidó do Vasco. Principalmente no futebol, né? O Campelo, ele é um grande responsável por esse rebaixamento. A gente pode dizer que esse rebaixamento tem um grande patrono chamado Eurico Miranda, né? Porque já, como eu disse, é uma crise que vem de 20 anos e não tem como tirar a responsabilidade de doutor Eurico dessa situação e dos euriquistas de plantão também, que até hoje estão ali no clube, uma postura bem complicada, mas também é de Alexandre Campelo, que fez uma série de cagadas, podemos dizer assim, para ser bem simpático, na gestão do futebol, e algumas delas se refletem até hoje como esses contratos aí que a gente vai ter que ver. Então, o Vasco chega no final do campeonato com um elenco desacreditado e a gente está preso a muitos desses jogadores, Gustavo. Complicado. Então, mas o Alexandre Pássaro, ele está assistindo o nosso programa neste momento. E você que está aí na Argentina, tem um conhecimento interessante aí do futebol argentino também. Por exemplo, tem jogadores aí que estão em final de contrato ou um custo de aquisição baixo, que dê para fazer uma troca de jogadores, alguma coisa que você gostaria de ver no Vasco, mas dentro de uma plausibilidade, obviamente, de uma verossimilhança. Meu amigo, é complicado, cara, porque você pega assim, 2 jogadores argentinos que chegaram ao Vasco na temporada passada, Martim Benítez e Léo Gil lá. Passagem pelo Rosário Central, o Martim Benítez, carreira ali no Independiente e tal. São jogadores que vieram com uma grande expectativa e que deixaram muito a desejar. O Martim Benítez, ele foi muitíssimo importante quando ele apareceu em campo, mas as questões físicas mostraram que não era um jogador que a gente podia ter confiança de contar todo o jogo, né? Então, você tinha momentos ali dramáticos, de rodadas dramáticas para o Vasco. E cadê o Benítez? O Benítez, de novo, está em repouso porque o físico dele não aguenta. Isso para um jogador que está ganhando na faixa de R$350 mil ao mês. O Colo Gil foi uma decepção também. Eu não entro na corneta tão grande que parte da torcida entra com o Colo Gil, mas de fato ele se queima ainda mais do que já estava sendo queimado nas críticas da torcida, quando naquele lance que vocês citaram aí contra o Internacional, é ele que mais flagrantemente, o Benítez também, ou seja, os dois aqui que eu estou comentando, mas o Léo Gil, de forma mais flagrante, desiste da jogada, penúltima rodada do campeonato, situação de rebaixamento, enfim. Colo Gil, que foi já anunciado hoje que vai para o Colo-Colo, Colo Gil no Colo-Colo. Enfim, ninguém vai sentir muita saudade do Colo Gil. São 2 jogadores que vieram com grande expectativa, Gustavo. Jogadores argentinos com mercado, né? As análises dos scouts e da rapaziada, das análises de dados e análise de mercado eram muito favoráveis ao Léo Gil, por exemplo, e a coisa não aconteceu. Não houve essa subida de patamar no meio campo do Vasco que se esperava com o Léo Gil. A gente, com uma mão na frente e outra atrás agora, Gustavo, eu acredito que, de forma ainda mais difícil, a gente vai ter essa garimpagem de jogadores, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado latino-americano. Se com um pouquinho mais de receita a gente foi atrás desses jogadores que deixaram a desejar e que fazem parte de um contexto ali que nos leva à Série B, por outro lado, agora vai ser ainda mais complicado. Eu que não sou apenas um rapaz latino-americano, torcedor de arquibancada e jornalista nas horas vagas, eu tenho uma dificuldade de me meter nessa completa situação desastrosa que está Alexandre Pássaro, que eu não desejo nem para o meu pior inimigo, que é de buscar jogadores baratos, bons, jovens, talvez, que garantam uma subida de qualidade do patamar ali do elenco do Vasco da Gama. Olha, eu acho que ele vai ter que
se mostrar muito competente, com muitos contatos e com um olhar muito fino para encontrar esses jogadores. Luiz, você como São Paulino aí, e que viu o Alexandre Pássaro trabalhando no seu clube, emenda aí uma pergunta para o Gustavo e diz a ele se o Alexandre Pássaro pode realmente fazer com que o Vasco alce voos aí. Luiz, cuida do meu emocional, Luiz. Maneira as análises aí, eu já estou muito abalado, o Vascaíno já está muito abalado. Pô, diz que o Alexandre Pássaro é bonzinho, pelo menos, por favor. Não, eu vou primeiro fazer uma pergunta, e aí depois eu faço a análise rápida do Alexandre. Ou melhor, vamos fazer a análise dele. Ele é um cara estratégico, é um cara que sabe trabalhar muito bem. Lógico que no São Paulo, com tanto de dinheiro que São Paulo tinha para gastar, vamos gastar, vamos trazer o cara e não se preocupa muito com o valor do jogador. No Vasco vai ser diferente. Tem pouco dinheiro, vai ter que trabalhar de outra forma. O que eu entendo do Vasco, nas contratações que o Vasco fez nos últimos tempos, eu acho que ele fez contratações ruins, né? E eu acho que o Alexandre ele pode fazer, mostrar o brilho que ele tem e trazer bons jogadores, ou jogadores... vamos falar bons, não vou falar medianos, bons jogadores por preços interessantes para o Vasco. E dá para ele negociar também alguns jogadores para fora, como você mesmo disse. Eu entendo que ele fez isso no São Paulo, ele conseguiu trazer jogadores que foram interessantes para o São Paulo, mesmo todo mundo falando do Pablo, mas no geral o São Paulo contratou bem, não teve muito susto. É que a torcida realmente, ela inflama e resolve falar mal do cara por quando algum jogador que nem o Pablo não estava tendo uma sequência de jogos, né? Aí o pessoal chega e mete o pau no cara. Mas não é isso, né? O problema não é a contratação. O problema é que o Pablo teve alguns problemas durante o ano e agora começou já o ano, já terminou o campeonato passado e agora já emendou como titular do São Paulo. Vamos ver como... E tem jogado bem. Isso é bom. A primeira pergunta que eu ia fazer é o seguinte. Como torcedor, o Gustavo até comentou sobre o jogo com o Internacional, mas eu acho que como torcedor, o jogo do Internacional mostra tudo que a gente não queria ter visto no Vasco no ano passado, né? E eu queria saber, como torcedor, como é que você analisa aquele jogo contra o Internacional? Porque aquele jogo é algo de fantástico, né? Tudo aconteceu naquele jogo. E a segunda questão é, como é que vocês... como é que essa questão do Eurico Miranda, até hoje, perpetua no Vasco de forma negativa, que, assim, para mim, parece o cara... desculpa a expressão, né? Parece que o cara fez um feitiço ali, que o Vascaíno não consegue sair dali, né? O Vasco da Gama não consegue sair daquele feitiço, e é o feitiço de Áquila, né? Que vai pro inferno, mas não sai da gente. O que acontece? Explica para mim. Quantas horas de programa a gente tem, só para saber aqui organizar minha fala? É complicado. É complicado, Luiz. Vamos primeiro, então, falar do mais imediato ali, o Vasco e Inter. Eu acho que o Vasco nem fez uma das piores partidas, longe disso. Não foi uma das piores partidas do Vasco, mas longe disso mesmo. Agradecer um pouco também a postura do Inter ali, que fez uma retranca completa, que permitiu que pelo menos a gente tivesse, um time que estivesse com o controle, né? O controle foi do Inter, mas enfim, que tivesse numa postura de atacar o adversário, enfim, não foi, para mim, de fato, nem de longe a pior atuação do Vasco, o que também não quer dizer muita coisa, né, meu camarada? Porque quando você vai das piores atuações, eu estava comentando lá no Portão 9 que o Vasco, talvez, em alguns momentos, foi claramente o pior time do campeonato, mas a concorrência era dura, tinha Botafogo ali, péssima situação, Goiás, Coritiba, enfim.
Mas o fato é que se eu for pegar as piores atuações do campeonato, meu amigo, essa lista eu me interesso muito de que fosse feita com critérios, porque o Vasco tem uma porrada de jogos em que dá um completo, assim, blackout total, um time completamente perdido. Isso com o Ramon, lembro muito do jogo lá na Fonte Nova, com o Bahia, o jogo na Arena Independência com o Atlético Mineiro, com o Ramon já apareceu, com o Sapinto também, tomamos sapatada de tudo que é gente ali, com o Ricardo Sapinto, nos jogos terríveis, pavorosos, e também com o Luxemburgo, né? O Luxa chegou e deu uma esperança muito grande para a gente, porque essas coisas do futebol, se hoje em dia cada vez menos elas são totais, né? São muitos os aspectos para que um time funcione, mas a velha sabedoria da antiga também tem as suas verdades, né? Essa coisa de que o Luxa ia ajeitar o vestiário, ia conseguir amarrar o elenco ali, isso deu uma esperança muito grande no torcedor vascaíno com a chegada do Luxemburgo, até com as suas místicas, né? O Luxemburgo, toda a sua história lá com o rival, que cada vez mais se mostra um grande vascaíno, né? As brincadeiras estavam sendo feitas. Deu ali um ânimo, e quando a gente viu o time melhor em campo, em 1 ou 2 jogos, a gente falou, pô, tá tranquilo, porque cair não cai, porque o nosso elenco não é de cair, os outros times são muito ruins, o nível é muito baixo, a tabela não é a das mais desesperadoras, cair não cai. E aí vem aquele jogo com o Bragantino, lá em Bragança, que é mais uma dessas, assim, é o jogo com o Luxa que a gente vê, pô, não posso acreditar, a gente tá vendo o Vasco jogar completamente assim, em frangalhos, nada acontecendo, o time não tem nada, o time completamente bagunçado, desesperado em campo, uma coisa absolutamente perdida. Com o Luxa, isso ainda está acontecendo, foi quando voltou o sinal de alerta que mostrou que a gente podia chegar onde a gente chegou, né? O Vasco ainda tinha essa situação de um clube que podia fazer esse tipo de apresentação, que depois aconteceu com Ceará, Fortaleza, jogos pavorosos, nós tomando caminhões de gols de time muito fracos. Times não tem nada, times que estavam em um momento muito melhor que o do Vasco, o time do Vasco, quanto time, repito, era um dos piores do campeonato, mas que não era para tomar de 4-0, tomar de 3-0, sem pegar, sem ver a cor da bola, sem você ver sangue correndo nas veias em alguns jogadores, uma coisa bastante complicada. Esse jogo com o Inter, Luiz, fica para mim difícil, quem acompanha o Portão 9 sabe que uma das cruzadas que a gente faz ali no Vasco da Gama, nesse ambiente tóxico que são as torcidas de futebol, né, os ambientes clubistas de futebol, uma das cruzadas que a gente faz é lutar contra coitadismo com arbitragem, né? A gente faz de tudo para sempre botar na balança ali de que o torcedor, vamos baixar a bola ali de arbitragem, a gente tenta evitar falar de arbitragem e tal, mas o que aconteceu ali foi, de fato, uma coisa muito complicada, né? Aquela situação ali do gol, do impedimento, num momento que se definia naquele jogo, a parte de cima e a parte de baixo da tabela, era um jogo central, assim, foi muito, muito complicado, e quando os áudios saem do que aconteceu na comunicação entre o campo e a cabine de VAR naquele lance, é uma situação que nos deixa até tendo que nos contradizer, não sei nenhuma contradição, mas enfim, que retoricamente nos contradizer com um caminho que a gente sempre faz de não alimentar essas coisas de teoria da conspiração, de perseguição e de torcedor querendo discutir arbitragem como se o Vasco fosse perseguido, enfim. Isso a gente sempre faz um caminho inverso, mas nesse jogo contra o Inter a gente falou, não, cara, não dá para a gente deixar isso passar como se fosse normal, como se fosse comum, e não dá para a gente não colocar na balança o direito dos homens da administração do Vasco da Gama de questionarem esse erro de direito ali, né? Um erro muito complicado de questionar nos bastidores, né? Nos tribunais, enfim. Até nós que somos radicalmente contra isso, achamos que há uma plausibilidade, há uma razoabilidade ali nos pleitos do Vasco com relação a esse jogo. Aquela cena final é muito marcante, né, Luiz, com relação ainda ao seu jogo contra o Inter,
é muito marcante com relação a um time que estava destruído, né? Emocionalmente destruído. A gente não tem como cravar que o jogador está de sacanagem, que o jogador não quer nada com nada, mas o fato é que todo o ambiente do Vasco não é um ambiente saudável que permite aos jogadores ter uma condição emocional que lhe garanta a melhor atuação, né? Isso não é desse ano, né? O Vasco hoje é um clube muito pesado, né? Já tem o peso da camisa, o peso da pressão da torcida, que é histórico no Vasco, já há muitos anos que há um peso, uma carga negativa, né? Tem uma coisa no Vasco que, meu irmão, só sal grosso, Luiz, é complicado. E aí a gente engata na tua outra pergunta, né? Eu não tenho como não vincular essa situação. Estava conversando com em contato com uma fonte que trabalha no Vasco, né? Empregado no Vasco. E ele comentava, eu perguntei, por que aconteceu, cara? O que aconteceu? Porque em alguns momentos o clube demonstrou o time demonstrou algumas qualidades e tal. O que aconteceu? Falando, não, a gente sempre soube que era delicado mesmo, desde aquela época do Ramon, no início do campeonato. Não. Estou falando agora, no final, na reta final do campeonato. O que aconteceu para que o time voltasse a ter essas apresentações? E a explicação dele, de maneira... Ele não tem nada a ganhar fazendo esse discurso, de maneira muito franca e honesta, falando, cara, tá difícil trabalhar no Vasco, é muito pesado o ambiente, está muito pesado, e isso, de fato, tem a ver com toda a guerra política, né? E aí, eu brinquei quantas horas, não sei se já dá para ver que eu sou meio palestrinha, falo pra caramba. Se eu for falar aqui de euriquismo e tudo que explica, a gente faz uma live de 4 horas e meia, como a gente costuma fazer lá no Portão 9. Já vou botar minha cerveja para gelar ali, porque a coisa vai durar. Mas, tentando resumir, para quem está de fora, o Vasco é um clube que, até a década de 70, teve uma alternância muito viva de poder, né? de homens na presidência do Vasco. Sempre foi ali uma alternância viva de poder, de fato. A partir da década de 70, começa uma era no Vasco de grandes dinastias na presidência do Vasco, né? Primeiro, o doutor Agatirno, depois vem a era Calçada, com o Eurico ali, logo chamado para vice-presidente, logo no segundo mandato do Calçada é chamado para compor na vice-presidência, e depois você tem a era Eurico, né? Foram pequenos os hiatos, né? No início da década de 80, teve um presidente que era do grupo do Calçada, que fez o primeiro mandato, depois passou bastante por Calçada, depois você teve o hiato dos 2 mandatos de Roberto Dinamite, ali interrompendo a era Eurico, com intervenção da Justiça, inclusive, a gente mencionou isso no início desse programa, e você tem recentemente a chegada de Alexandre Campelo, de forma extremamente contestável, conturbada ali no clube. É um clube que são 40 e poucos anos, 41 anos. Em 41 anos você teve coisa de 5 presidentes. Agatirno, Alberto Pires Ribeiro, Calçada, Eurico, Roberto, 6 presidentes. É uma situação política do Vasco que há muito não aponta para coisa mais saudável, né? Aponta muito para uma questão de controle de grupos ali que dominaram o clube em diferentes momentos, né? E desde a entrada de Calçada, o grupo, digamos, mais vinculado ao euriquismo foi crescendo, né? Já vinha desde a época de Agatirno, o Eurico, então era o novo, na década de 70 era um dirigente bravo, dirigente que era o novo, que apontava para a modernidade do futebol, combatia o opositor a Agatirno, ao presidente Agatirno, e que depois vira cada vez mais essa figura enorme de Eurico Miranda, que se reconheceu, uma figura reconhecida na história do futebol, né? Um dirigente muito marcante, que dialoga com muitas coisas do futebol brasileiro em si, mas que, entre muitos erros, eu diria que talvez o principal e mais nocivo foi uma perspectiva de Dr. Eurico, de posse do clube, Dr. Eurico, em diferentes momentos.
atuou e se manifestou como se fosse espécie de dono do clube, né? Como se ele e sua família fossem mais vascaínos que outros vascaínos, relegando a torcida a um papel secundário, né? Tem aquela frase, uma das suas muitas frases célebres, é aquela, como é que é? Sócio vota, torcedor torce, e dirigente manda, algo nesse sentido, enfim. Uma coisa que sempre apontou para um clube mais fechado, para um clube menos aberto e menos democrático, e principalmente com uma coisa que a gente pode até vincular com uma postura quase fascista de apagamento das oposições, né? De deslegitimação das oposições, de apagamento das oposições, de perseguição às oposições, de falta absoluta de transparência, seja de finanças ou das decisões, de absoluto autoritarismo, e isso, sem dúvida nenhuma, explica muito da situação que a gente vive hoje. Primeiro, chegando a um rebaixamento, depois de uma gestão terrível de Alexandre Campelo, em que esse presidente Alexandre Campelo entra, o torcedor de outros clubes não vai saber, você certamente não lembra, mas quando ele é eleito no Conselho de Beneméritos, naquele golpe em 2018, um golpe ali com um regulamento embaixo do braço, mas um golpe no associado que elegeu o outro candidato, que era o Júlio Brandt, então, quando é confirmada a vitória de Alexandre Campelo, o que se grita no salão da sede da Lagoa do Clube de Regata Vasco da Gama é Eurico. Eurico ainda vivo, então, não é Campelo, não é nada. É aqueles beneméritos de mais idade lá gritando o nome de Eurico Miranda, que foi um dos artífices desse golpe, que trouxe Alexandre Campelo sem qualquer capacidade para estar no cargo para a presidência do Vasco da Gama. E que até hoje, Luiz Fernando, esse euriquismo na torcida, no quadro social do Vasco, cobra sua conta, tumultua o clube e como foi também o seu grande processo, doutor Eurico, muito virulento com os seus opositores, muito agressivo com quem pensa diferente, muito intransigente nas suas posições, e nem o que em algum momento se pode dizer que o doutor Eurico teve de positivo ali na década de 80, década de 90, quando ele era combativo e naquele futebol trouxe diversas vitórias, algumas delas muito justas, né? Nos tapetões, nos bastidores, nos tribunais do futebol ao Vasco da Gama, nem aquele com bons olhos, aquelas coisas que a gente podia achar de positivo naquele futebol dos anos 80, dos anos 90, nem aquilo mais se tem, porque hoje o futebol é diferente, hoje o futebol não comporta esse tipo de postura bravateira e esse tipo de arranjo político, é um outro futebol, o dinheiro manda cada vez mais, as boas relações no meio dos negócios manda cada vez mais, a imagem do clube, que o doutor Eurico, por anos, tanto destruiu. É importantíssimo, né, que se tenha uma boa imagem, para se vender uma boa cota de patrocínio, para se ter bons olhos nos parceiros, no mercado, né, enfim, tudo isso é fundamental no futebol de hoje, e o euriquismo trabalhou o tempo inteiro, né, com o doutor Eurico, e agora com o doutor Eurico falecido, trabalhou contra esse caminho. E não é à toa que nessa campanha eleitoral agora do ano passado, de 2020, o candidato lá, Levenciano, ele se abraça nas correntes euriquistas mais fiéis, que estavam à míngua no clube, estavam caminhando para a extinção. O quadro social já deixou claro que não quer mais os euriquistas no poder, né? Isso fica claro, inclusive, nessa própria eleição, quando você pega uma divisão ali das forças não euriquistas, mas se você pega todos os votos anti-Eurico, podemos dizer assim, é uma goleada, mas com um discurso totalmente bravateiro, um discurso totalmente descolado da realidade, mas que soa como mel no ouvido de um torcedor machucado, de um torcedor carente, de um torcedor ali bastante impaciente com o time. O camarada me aparece com fundos bilionários, promessa de fundos bilionários, promessa de grandes craques, promessas de imediatas estrelas chegando ao Clube de Regata Vasco da Gama, de forma totalmente descolada com a realidade do clube, ganha ali um apoio na torcida importante, relevante,
tumultua de forma fundamental a situação na eleição e gera essa crise política que se arrastou aí por meses, justamente num momento em que se definia também o Campeonato Brasileiro. De outubro, novembro, dezembro, janeiro, a coisa se acirrou ainda mais ali nos bastidores da eleição do Vasco, e sem dúvida é uma explicação da gente ter um clube hoje que a torcida quer se engalfinhar, né? É uma coisa, um reflexo muito grande de anos de Eurico, dizendo que quem não pensa como ele, não quer o bem do Vasco, de deslegitimar essas pessoas que pensam diferente, de não valorizar a democracia no clube, enfim. É uma situação bastante complicada e que, como eu disse, precisava de umas 3 horas de programa ali para a gente lembrar casos engraçados, casos curiosos e emblemáticos dessa situação terrível do Vasco. Ô, Gustavo, vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte. Como o nosso tempo não é muito longo, a gente vai querer que você volte em outros momentos aqui para falar mais de Vasco, e principalmente quando estiver rolando aí campanha na Série B, nas competições aí. E eu queria que você dissesse o seguinte, até porque você tem um olhar muito mais apurado para o Vasco do que a gente. Queria que você falasse 2 coisas. Vamos lá. A primeira, qual é a perspectiva do torcedor vascaíno para o ano do Vasco dentro das 4 linhas? E a segunda questão é a seguinte. Você falou que os processos eleitorais do Vasco vêm sendo catastróficos ou nocivos ao clube, não é de hoje. E aí você tem o caso da Urna 7, que foi em 2017. Agora, esse último caso aí também com o tumulto causado pelo Levenciano. E a pergunta que eu te faço é o seguinte: quando é que o torcedor vascaíno vai ver uma eleição no Clube de Regatas Vasco da Gama sendo transparente? Olha, como era a primeira pergunta? A primeira é dentro de campo, dentro de campo, para esse ano, né? Renato, é muito complicado, porque é uma completa incógnita. Para nós que estamos de pertinho ali, tomando dessa cachaça todo dia, aí, consumindo notícia, consumindo debate, participando de debate, até para nós está muito difícil, porque essa situação financeira muda toda a realidade do Vasco, né? O clube que está pagando 350 mil num jogador e que, de repente, no ano seguinte, sua receita cai e você tem contrato com esse jogador de 350 mil. Como é que você faz isso? É muito delicado, é muito complicado, a situação não é fácil, a situação conflituosa dentro de parte da torcida também não ajuda. A gente confia bastante em algumas pessoas dessa gestão que entrou, né? Eu acho que é uma gestão que tem gente que, para começo de conversa, tem muita... a grande maioria ali é vascaíno de fato, é vascaíno de arquibancada, é torcedor, é gente que sabe o que o torcedor sofre, né? Sente na pele o que o torcedor sofre, né? Que está desse lado aqui também, de ser torcedor, né? Então, acho que tem uma sensibilidade ali para isso, e que tem muita competência em algumas áreas, que a gente acredita que vai ter um crescimento muito grande. No futebol fica difícil, porque é uma questão de como essas finanças vão ser organizadas. A gente tem muitas incógnitas na parte financeira, a gente não sabe como vai ser o trabalho, a gente sabe das dificuldades e não sabe se esse desafio vai ser vencido ou parcialmente vencido ou agravado. Não tem como prever isso, e isso se refletindo no futebol de forma imediata, né? Como vai ser o trabalho do futebol a partir dessa situação financeira. Eu não tenho muito como te dizer, Renato, o que eu espero desse ano. O que eu espero como torcedor é que todo esse pipinaço que eu estou descrevendo aqui seja bem descascado por Alexandre Pássaro e seus blue caps, Jorge Salgado e seus comandados lá, e que o Vasco tenha um time competitivo, pé no chão, um time que jogue a Série B, honrando o peso da camisa do Vasco, né? E aí, se você espera me pergunta a minha expectativa mais macro, para além desse ano, a minha expectativa é que o Vasco saiba
Clube de Regata Vasco da Gama, essa instituição gigantesca do desporto mundial, sem qualquer exagero, né? O Vasco é um clube que marca a história do futebol brasileiro e, portanto, do futebol mundial em diversos períodos históricos, né? Um clube de muita relevância, né? Desde a sua luta contra o racismo, desde os grandes times que o Vasco marca no futebol brasileiro, a começar pelo Expresso da Vitória, a começar pelos Camisas Negras, depois com o Expresso da Vitória, toda a grandeza que foi aquele time, que chegou a ter 6 titulares em Copa do Mundo, né? Num time que abriu o espaço para um futebol brasileiro, uma escola de futebol brasileiro que já se anunciava como potência e que se confirma como potência em 58, quando a gente também tinha 3 titulares ali, dupla de zaga titular, e centroavante titular, um dos goleadores do time, enfim, o Vasco ele tem toda essa importância histórica ao nosso lado quando a gente pensa no futuro, né? Olhar para o passado não é ficar preso no passado, é se honrar o seu passado sabendo que isso te dá muitas vantagens. Uma das vantagens é a força da nossa torcida, que certamente é forte do jeito que é, pela beleza de nossas caminhadas, de nossa história, de tudo que a gente fez no futebol, pelos grandes times que a gente teve, a força de nossa torcida, uma torcida nacional, são poucos os clubes que têm esse privilégio de ter uma torcida nacional. O Vasco vai jogar no Acre, meu amigo. Você chega de madrugada no aeroporto e tem uma porrada de vascracudo lá, doido, igual a gente, meu irmão, que tá no aeroporto para receber aqueles pés de rato, doido. Tá lá, meu amigo, vascaíno para tudo que é lado, especialmente norte, nordeste, sudeste, mas enfim, em todo o Brasil, Santa Catarina, em muitos lugares, a torcida do Vasco é muito forte, né? E isso se reflete também na nossa base, uma base que sempre traz jogadores muito importantes para um clube que está numa situação como a do Vasco. A base e torcida é sempre a salvação do Vasco nesses momentos de crise nos últimos 20 anos. Assim tem sido, e acredito que para um ressurgimento do Vasco na primeira prateleira do desporto, vamos colocar assim, a primeira prateleira do futebol, ele sempre vai estar por tudo isso que a gente está falando, mas acredito que na questão desportiva, que o Vasco volte a ter essa grandeza, vai passar por aí, vai passar pela força da sua camisa, da sua história, da sua torcida, da molecada que está sempre surgindo na base. Hoje a gente tem o DG, Douglas Luiz aí, jogador de seleção, temos outros jogadores que estão mundo afora aí, honrando essa tradição de formar jogadores, Felipe Coutinho, Alain, Paulinho, que está no Bayer Leverkusen, que é uma grande promessa, enfim, são jogadores que mostram que em breve a gente pode ter também outros como eles surgindo no Vasco. Me perdi da segunda pergunta. Qual era a segunda provocação? Não, é questão da eleição. Se na próxima eleição o torcedor do Vasco, o sócio do Vasco, enfim, quem vota ali que quer ver o Vasco bem, vai conseguir ter pelo menos paz na hora de votar e ver um processo eleitoral transparente, tranquilo. Pois bem, comecei amarrando bem o gancho para chegar nessa resposta, agora me lembrei qual era o caminho, Renato. Se a gente não tem muita possibilidade de fazer avaliações mais certeiras nas partes mais desafiadoras, que é da finanças e que é do futebol, por outro lado, a gente confia muito em outros aspectos, né? Por exemplo, a questão do marketing do Vasco. O Vasco é uma fábrica de fazer dinheiro muito mal aproveitada, né? A gente falava desse caráter nacional da torcida, da força da torcida, uma torcida super engajada, consome o Vasco demasiadamente, enfim. A gente acredita que pode ter um aumento de receitas grande, porque tem uma lacuna ali para ser explorada, e a gente acredita nas pessoas que estão lá, mas fundamentalmente a gente acredita também numa abertura política prometida por essa gestão de Jorge Salgado, das pessoas que estão lá e que têm um compromisso muito marcado com a transparência, com a democracia, com a abertura do clube, com o voto de sócio-torcedor, com a participação do torcedor em instância de decisão no clube. A gente, nesse sentido, pode cravar com mais tranquilidade que essa gestão vai ser muito positiva. Essa gestão promete uma eleição, promete a maior eleição, primeiro de forma transparente, coisas básicas, como você ter uma lista de sócios aptos a votar, de maneira prévia,
anunciado de maneira prévia, transparente, sem causar problemas, como foi nesses últimos anos, tem sido nas últimas eleições. Isso é uma das promessas. A outra promessa é de você ter a maior eleição de clube de futebol do Brasil em 2023 no Vasco. É uma promessa dessa gestão, com a abertura do voto a algumas das categorias de sócio-torcedor. O Vasco pode chegar a ter uma eleição, fala-se, de 40 mil sócios aptos a votar, o que seria um marco, né? A gente tem hoje um colégio eleitoral ali de cerca de 8 mil, onde 4, 5 mil votam, 6 mil no máximo. A gente saltaria para um outro patamar de 40 mil sócios votando de maneira transparente online, para que o vascaíno lá do Acre, lá do Maranhão, o vascaíno do Amazonas, o vascaíno que está lá no interior do Amazonas, que tem uma conexão, ainda que lenta pela internet, possa participar politicamente da eleição do Vasco, seus direitos políticos plenamente respeitados, seu direito ao voto completamente respeitado de fato, como não tem sido nas últimas eleições. Sempre tem que propor de quem pode votar, a cassação do voto de sócio anistiado, tem uma série de que propõe que não vem ao caso, porque nenhum vascaíno aguenta, quem não é vascaíno não vai aguentar, menos ainda. O fato é que nisso, Renato, a minha perspectiva é de um grande avanço nesse triênio de Jorge Salgado, que a gente chega em 2023, se tudo der certo. Na Série A, com um time competitivo, com as finanças ainda muito complicadas, com um time ainda longe de ser o que o Vasco merece, o que a instituição Vasco da Gama merece, mas com um clube mais aberto, mais democrático, fazendo mais receitas a partir de uma relação mais próxima ao seu torcedor, de mais atenção ao seu torcedor, de mais carinho do seu torcedor e do seu sócio. Acho que isso a gente pode esperar sim, Renato. Boa, legal. Gustavo, eu já deixo o convite, conforme eu tinha te falado, nosso tempo está chegando ao final, mas eu já deixo o convite para você voltar aqui no canal para a gente conversar sobre Vasco da Gama aí ao longo desse ano de 2021, para você passar suas impressões aí do que está acontecendo no Vasco, se realmente tem coisa boa acontecendo, se não tem, aí você pode descer tua corneta também, que você já imagino que você já desça lá no canal, mas também vem aqui falar para a gente. Beleza? Contamos com a sua presença. Beleza. A gente pode fazer um especial de 10 horas de live, só falando dos pepinos de Vasco da Gama, depois a gente faz umas pílulas com os lados positivos da questão política do Vasco da Gama, não sei onde. Umas entradas de 30 segundos, aí eu arremata ali a questão positiva rapidinho para você. Não, maravilha, maravilha. A gente vai querer ouvir, sim, com certeza. Da mesma maneira que a gente abre espaço aqui para todos os clubes, com história interessante, com a coisa caminhando bem, que sirva aí para ser uma nova jornada para o Vasco da Gama, beleza? Galera, estamos chegando ao final de mais um programa aqui, hoje contando aí com essa participação bacana do Gustavo Mel aí, lá do canal Portão 9. Chega lá, dá uma conferida no que ele está falando aí do Vasco. Hoje aqui ele já deu uma panorâmica maneiríssima aqui sobre o que está acontecendo no Vasco. É óbvio que a situação não é das melhores. Fala, Luiz, quer falar alguma coisa aí? Não, só coceei o nariz. Então tá. Você levantou e falei, vai falar alguma coisa, né? Não. Então, beleza? Você que é torcedor vascaíno, confere aí no canal lá do Gustavo, no Portão 9, e chega aqui, faz a sua inscrição, dá seu comentário, dá seu like, compartilha tudo aí e vem bater papo de futebol com a gente. Beleza, galera? Gustavo, mais uma vez, agradecendo sua participação, esperando vê-lo em breve aqui, de acordo com as novidades do Vasco da Gama. Beleza? Eu que agradeço e convidar o pessoal aí, você já estava fazendo um jabazinho com a gente, Renato, mas convidar o pessoal que quiser dar uma olhada no nosso trabalho lá no Portão 9, é fácil de você achar, digita lá Portão 9 no YouTube, você vai achar. Eu e meu companheiro, amigo, sócio João Almirante, a gente faz lives de 3, 4, 5 horas, mas enfim, você pode ver ali rapidinho só qual é a nossa onda, a gente abre uma cerveja, é um clima tranquilo, de botequim, também de viver de forma minimamente leve essa situação tão pesada que tem sido a política do Vasco, que é a situação econômica e desportiva do Clube de Regatas Vasco da Gama. Ali a gente abre uma cerveja, conversa, o pessoal do chat participa pra caramba, então se apoia lá a gente,
só que você ouviu, você já está apoiando a gente tem uns planos de apoio também, se quiser apoiar, pode chegar lá. E procura a gente no Twitter também, que a gente atua muito por ali, né? A rede social que a gente mais atua para além do Facebook é no Twitter, minha arroba tá aqui embaixo, Gustavo Mel, mas pode procurar o 9 Portão lá, arroba 9 Portão, procura o João Almirante lá também, vai no 9 Portão que você vai achar a arroba do João lá, o João que é um twitteiro, não sei se vocês conhecem, mas é um twitteiro fenomenal, conhecido pra caramba, com suas sacações sagazes, enfim, sigam a gente lá, a gente agradece o espaço e quando vocês precisarem, estamos de volta aí. Beleza, não tem problema. Fala para tua galera também dar uma conferida aqui no 7x1, porque de vez em quando a gente tá falando de um monte de coisa aqui, tá falando de Vasco também. Vai vir, a rapaziada, eu não tenho dúvida que vai chegar junto aí, os Pelovers, os nossos Penovers lá, curte o nosso trabalho, com certeza vai conhecer agora o trabalho do 7x1 a partir dessa entrevista aqui, esse bate-papo aqui, mas bem, né? E depois acompanhando a programação de vocês. Muito obrigado aí pelo convite. Valeu, Gustavo. Um abraço. Pessoal, um abraço, até a próxima, hein? Oh,